pessoinhas? Estudando muito, fazendo muitas atividades. Será que a tia Josi tem sido assim cruel com vocês? Tô colocando muitas atividades, sim ou não? Olha, se vocês estiverem achando, primeiro ano, turminha do meu coração, que a tia Josi está passando muita tarefa, vamos lembrar. Na sala de aula, nós sempre falava de um assunto e fazíamos 3 páginas. Quem lembra? E daí a tia Josi colocava 2 para casa, né? Assim? Só que agora nós estamos o tempo todo em casa. Mas não se preocupa não. Vai fazendo devagarzinho, tá? O importante é você entender, tá bom? Agora nós vamos falar de geografia. Nós vamos iniciar a nossa aula. Geografia, nós já falamos sobre um montão de assuntos legais, não é verdade? Nós já falamos sobre as paisagens rural, paisagem da cidade. Nós já falamos sobre moradia, não é? Agora nós vamos falar sobre construções. Veja, falamos também sobre profissão, né? O nosso livro a gente vai entrando assim em cada assunto. Eu preciso, primeiro ano, crianças lindas do meu coração, que vocês entendam, que vocês perguntem para a mamãe sobre os assuntos. E o nossos assuntos é atual, é muito atual sobre o que nós vamos falar agora. Então, para nós começarmos a nossa aula, eu vou diminuir a minha tela, tá bom? Vocês vão me ver assim, pequenininha, e vamos falar sobre o nosso assunto, que é, olha aí no seu livro, a construção de uma casa. Nós falamos anteriormente sobre a moradia e agora nós vamos falar sobre a construção de uma casa. Enquanto eu vou diminuindo a minha tela, vai pegando o seu livro de geografia, o seu estojo, vai abrindo na página 43. Nosso assunto vai da página 43 à página 46. Tá certo, pessoal? Então, tia Jo já diminuiu aqui. Agora eu vou aumentar o livro para que vocês possam ver bem as ilustrações, para que vocês possam ver e aprender, né, turminha? Porque é esse o nosso intuito, que vocês aprendam. Quem já viu um pedreiro construindo uma casa? Na verdade, quem já viu um construtor construindo uma casa? Eu sei que tem muita gente aí já dizendo, eu. Isso mesmo. Para construir uma casa ou qualquer outro tipo de moradia, é necessário contar com os profissionais qualificados para a atividade, utilizar materiais adequados como cimento, areia, madeira, brita, ferro, tijolo, telha, palha e etc. Pessoal, eu quero perguntar para vocês, quem de vocês já viu uma palha? Uma palha sequinha? Se você nunca tiver visto, é aquela que a gente faz a oca, que a gente constrói. Eu quero saber se você já sentiu a textura da palha. Quem de vocês? Será que as meninas? Será que os meninos? Olha essas imagens. Eu tenho aqui uma casa, eu tenho aqui uma outra casinha do índio, que é a oca, um prédio. Aí eu tenho aqui, ó, areia, cimento, tijolos. E essa parte aqui amarelinha que vocês estão vendo, primeiro ano, é a palha. Olha como a palha é bem amarelinha. Tá vendo? Agora, vamos conhecer alguns profissionais que trabalham na construção e suas funções. Então, eu tô vendo aqui, ó, o engenheiro, ele faz o cálculo das estruturas. Eu estou vendo aqui, ó, um homem muito bonito, por sinal. Ele é um arquiteto e faz o desenho da casa, a planta. Quando vocês crescerem, já pensaram que vocês querem ser engenheiro ou uma engenheira, arquiteto ou uma arquiteta? Então, primeiro ano. Então, eu tenho aqui, ó, serralheiro. Olha aí a foto do serralheiro, ele usando uma proteção para o rosto, porque tem que usar.
Ele faz o que, o serralheiro? Ele coloca as portas de ferro, né, na nossa casa. E o mestre de obras, o que que ele faz? Ele fiscaliza e ordena o trabalho daquele pessoal que estão ali todos trabalhando. Muito bem. E aqui embaixo agora, nós temos aqui, ó, o que que ele está fazendo? Ele está pintando. Pintando as paredes, ele é o pintor. E esse aqui, o que que ele está fazendo? Ele está com uma porta na mão. Ele é o marceneiro, coloca portas, janelas e também faz armação para o telhado. Olha que legal a imagem desse rapazinho aqui, ó. Ele tá com um sorriso bem radiante. Ele é o encanador. Quem de vocês conhece o encanador? O encanador é responsável pela instalação hidráulica de uma casa, né? E esse rapazinho aqui, ó, que tá mexendo com um montão de fio, ele é o eletricista. Ele é responsável pela instalação elétrica de uma casa, de uma escola, né, de algum escritório, do hospital. Então, cada um trabalha com o que a gente falou aí, esses pessoal. Agora, nós temos aqui uma atividade. A atividade está falando assim, ó. Os materiais para a construção das moradias vêm da natureza, como a areia, a madeira, o vidro, o barro. Por isso é necessário ter honestidade, consciência ao utilizar cada material para não prejudicar o meio ambiente. Observe as imagens das moradias e faça correspondência como o tipo de material é utilizado na sua construção. Então, ó, vou colocar subir aqui. Nós vamos fazer a correspondência dos números corretos para os seus devidos lugares. Deixa eu subir um pouco mais. Olha, a casinha de oca. O que que a gente utiliza, que é a casinha do índio? A gente utiliza a palha. Essa palha aqui está verdinha, mas geralmente a gente utiliza a palha seca, né? Aí você vai pegar o número 1, que está deste lado, do lado esquerdo, e vai colocar lá do lado direito. Agora, nós estamos vendo aqui uma casa, uma construção. O que foi utilizado nesta casa? Foi utilizado a madeira, essa segunda imagem aqui, ó. Essa segunda figura. Então, você vai lá no quadradinho que tem a madeira e coloca o número 2. Esta casa aqui, ó, a número 3. O que eu estou vendo nessa figura? O que eu estou vendo nessa imagem? Eu estou vendo vidro. Então, essa casa ela foi construída de vidro. Então, você vai lá no quadradinho, aonde tem os vidros e coloca o vidro. A próxima casa, o que eu estou vendo? A casa de número 5. Aonde eu vou colocar o número 5? Ela é uma casa de tijolos. Então, você vai lá, ó, e coloca o número 5. E esse prédio aqui, o número 4, ele foi construído com muito cimento. Então, você vai lá onde tem o cimento e coloca o número 4. E essa casinha aqui, ó, o iglu, a casa do pinguim, né? Ela é construída como? Através de gelo. Então, você vai lá no número 6 e coloca o número 6 aonde tem o gelo. Certo, turminha linda do meu coração? Já fizeram assim? Eu sei que tem crianças que estão bem adiantadas. Número 2. Observe. Número 2. Observe a imagem de alguns profissionais e relacione as suas atividades por eles realizarem. Então, na letra A, eu tenho arquiteto. Na letra B, eu tenho engenheiro. Na letra C, eu tenho pintor. Na letra D, eu tenho mestre de obras. Então, vamos lá. Pinta paredes. Quem pinta paredes? O pintor. Então, você vai lá e vai colocar
Você vai relacionar o pintor. Então, você vai lá, ó, no primeiro quadradinho e vai colocar a letra C. Segundo quadradinho, faz os cálculos das estruturas. Quem é, pessoal, que faz os cálculos da estrutura? O engenheiro. Então, você vai lá na letra B e vai colocar aqui, ó, no segundo quadradinho. No terceiro quadradinho, fiscaliza e ordena trabalho. Quem é, pessoal, que fiscaliza e ordena trabalho? Isso mesmo, mestre de obras. Então, você vai no terceiro aqui quadradinho e vai colocar a letra D. No quarto e último quadradinho, faz o desenho da casa, a planta. Quem é, pessoal? É o arquiteto. É o arquiteto que faz o desenho da planta. É ele que faz todo o desenho, né? Para poder a casa ser construída. Então, você vai lá e coloca a letra A. Pegaram aí, primeiro ano? Estão craques? Sim ou não? Agora, nós vamos aqui, ó, para a questão de número 3. A questão de número 3, ele está falando assim, ó. Observe e faça correspondência de acordo com a vista do alto das casas. Então, eu tenho, tá vendo aqui, ó, o modelo das casas. É como se você estivesse sobrevoando em cima das casas. É como se você estivesse andando de helicóptero em cima dessas casas. Então, quem eu vou ver, ó? Primeira casa, segunda casa, terceira casa. Como que eu vou ver por cima? Eu vou ver a caixa, eu vou ver aqui, ó, a partezinha aqui, a árvore, né? A grama pequenininha. Então, você vai lá, ó, e leva até a terceira casa. A segunda casa, como que eu vou ver? Ó, tem um carro do lado. Essa é a mais fácil, porque você vai ver que tem um carro do lado. Então, você vai lá, ó, e leva para a primeira casa embaixo. E a terceira casa? Eu achei ela mais difícil, mas é fácil. Você conta uma, duas, três. E aí você vai contar a mesma coisa, ó. Uma, duas, três. E lá em cima, ó, a anteninha. Tá vendo? Então você vai lá e leva para a terceira casa em cima. Certo, pessoal? E a primeira casa, a gente fez ela primeira, né? Você vai ver, ó, que tem a árvore, as graminhas e a caixa d'água, bem nessa parte menor, tá certo? Vamos agora para a nossa próxima página. Número 4. Ouça a leitura e procure no diagrama as palavras destacadas. Então, vamos ler junto com a tia. Todas as casas devem ter telhado, paredes, portas e janelas. Já pensou, primeiro ano? Se na nossa casa não tivesse nem porta nem janelas, nós íamos cantar igual aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tem parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos, número 0. Quem lembra que a tia Josi gostava de cantar essa musiquinha? Quem vai gritar aí? Eu! Então a gente vai agora fazer a leitura. O telhado nos abriga do sol, do vento e da chuva. As paredes sustentam a cobertura, o telhado e dão privacidade, dividindo as partes da casa. As janelas permitem a circulação de ar necessária. Com elas, podemos controlar a quantidade de vento e a claridade que queremos. E aqui, por fim, as portas ajudam a nos proteger da entrada de animais e também nos oferecem privacidade que nos ajuda na segurança. Então, você vai encontrar aqui, ó, na primeira fileira, você vai encontrar portas. Vocês já estão craque, né, primeiro ano?
Aqui, ó, para você encontrar, você vai primeiro procurar a primeira letra. Então, você já encontrou a primeira letra e vai vendo se é todas as letras. Se for, belezinha. Próximo. Ó, primeirinho, a gente vai lá, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá na nona letra, descendo na letra J, você vai encontrar as janelas. Então, você vai lá, ó, e circula, ok? Agora, nós vamos procurar aqui, ó, o telhado, que é o primeirinho lá de cima, né, ó? Ele é o mais fácil. Que aí você vai procurar a letra T, certo? O L, H e o A, que a gente fala lá, e o Dó. Formou, ó, telhado. Aí vai ficar quase que uma cruz aqui junto com as janelas. E por último, que é as paredes, você vai encontrar, ó, começando pela letra P, ó. Paredes. Tá vendo? Então, feito isso, encontramos dois, três, quatro. Quatro palavras aqui no nosso diagrama. Agora, nós vamos marcar, ó, na número 5. Marque a resposta que combina com a situação de moradia. Vamos lá. Nas comunidades carentes, encontramos casas com acabamento grosseiro. Sim ou não? O que ele quis dizer com grosseiro, primeiro ano? Quer dizer que às vezes você não encontra casas rebocadas, somente construída com tijolo e o cimento, que às vezes você não vai encontrar uma casa com cerâmica. Então, nessas comunidades que são bem carentes, geralmente a gente encontra assim. Algumas casas são de tábua, né? Primeiro ano. Algumas casas são de palha. Aqui na nossa cidade a gente quase não vê essas casas de palha, mas tem muitas cidades aí e assim ribeirinhos que ainda tem essas casas com palha. Na letra B, há indígenas que ainda moram em ocas feitas de palha, é o que eu acabei de falar, né? Os índios geralmente eles são ribeirinhos. E aí você vai lá, ó, no primeiro quadradinho e marca um X. Letra C. Existem residências feitas de palha, com vários andares, que abrigam muita gente? Não tem como, né? Primeiro ano. A palha não dá para fazer essa sustentação. Ela não é firme como o cimento e os tijolos, né? Então, você vai marcar lá no segundo quadradinho. Número 6. Observe a vista das casas a seguir e faça a correspondência entre elas. Agora nós vamos ver, ó, as casas de lado, né? Na outra a gente viu por cima, agora a gente vai ver as casas ao lado. Na primeira casa, primeiro quadradinho, a segunda casa, segundo quadradinho e a terceira casa, terceiro quadradinho. Então você vai ver pela parte de cima. Certo? A tia Jo falou que era de lateral, mas é a parte de cima. Então vamos lá. Essa casa aqui, ó, é a única que tem a caixa d'água. Então ela vai ser no primeiro quadradinho lá, número 2. Essa casa aqui é a única que tem duas árvores. Então a única que tem duas árvores é a casa de número 3. Você vai lá no quadradinho e coloca o número 3. E essa última casa aqui, ela é a única que tem uma única árvore e o telhado dela parece assim com os palitinhos de picolé. Tá vendo? Pintado de rosa. Então você vai lá e coloca o número 1 no terceiro quadradinho. Na questão aqui, número 7, ordene as letras e forme os nomes dos materiais usados nas construções. Eu tenho letra A, tijolo, letra B. Aí você vai descobrir, ó, que palavra é, né? Tá ao contrário, R-B-A-O-R. Letra C, ó, tá ao contrário, L-P-P-A-ão. E letra D está escrito H-A-L-A-P. Então, ó, eu já sei que não tem como eu começar desse jeito. Então, eu vou começar com as que formam as sílabas. Eu vou pegar o ti, que faz o T e o I,
Eu vou pegar o J e o O, que faz Jó, e o L e o O, que faz Ló. E vou formar o quê? Tijolo. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar o B e o A, que faz Bá, R, R, O, que nós aprendemos lá em português, que faz Ró. Então, formou a palavra barro. Aqui a mesma coisa, eu vou pegar aqui, ó, o P e o A, primeira sílaba, que faz Bá, depois o P e o E, né, que faz P, e depois o L e o ão, que faz lão. Então, formou papelão. E agora, na letra D, eu vou pegar o P e o A, que faz pá, o LHA, que faz lhá, e aí formamos palha. Agora escolha uma das palavras e forma uma frase. Olha, eu vou pegar essa aqui, ó. É uma resposta pessoal. E você vai escrever aqui. Eu escreveria não, começaria não construirei a minha casa de papelão, porque se vir a chuva, vai molhar. Tá vendo? E se a chuva molhar o papelão, vai destruir, porque papel, a chuva molhando, o que que acontece? Destrói. Então, primeiro ano, chegamos aqui ao final de nossa aula, com essas imagens aqui, ó, desses pedreiros trabalhando, né? E eu quero dizer para vocês que a Tia Jo tá com muita, muita saudade e que espero logo, logo dar-se muitas beijocas em cada um de vocês. Um grande... Ah, eu vou colocar aqui para a câmerazinha para aparecer de novo, para vocês me verem num formato grande, para eu poder, ó, me despedir de vocês. Tá vendo aqui? Vamos aumentar e vamos terminar a nossa aula ao som de Era uma Casa Muito Engraçada? Vamos lá? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tem parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Tchau, primeiro ano!